Hoje, essa palestra aqui, na verdade, é parte do projeto ProEvent, o edital ProEvent, que é o edital aqui da nossa casa, né, da UDESC, que financia a ida de docentes a eventos no exterior. A maioria de vocês já sabe, né, que eu tive num evento no exterior recentemente, o congresso da Rede Internacional de Teoria da História. Tem alguém ali? Nada. O Congresso Internacional de Teoria da História, que aconteceu na cidade de Tallinn, Estônia, em meados do mês de maio. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma versão estendida, mais desenvolvida do trabalho que foi apresentado lá. E esse trabalho versa sobre as políticas da história nas sugestões dos cidadãos à Assembleia Nacional Constituinte. Só para dar um contexto aqui para vocês, esse trabalho é resultado de um projeto de pesquisa maior, não é, que a gente tem desenvolvido aqui. A Denise está lá conosco, Marina está lá conosco, né, outras pessoas, né, o Carlos Adani, que chegou aí também, que diz respeito aos usos e as funções e os sentidos que o conceito de história desempenhou naquele momento específico da história recente brasileira, da história tempo presente aqui no Brasil. A ideia é perceber, né, quais foram os sentidos, usos e funções que o conceito de história desempenhou no processo constituinte brasileiro. Isso está muito inspirado. Hoje eu vou fazer uma fala mais livre, tá? E a ideia é essa, depois a gente conversa sobre qualquer coisa que vocês quiserem. A primeira inspiração vem do fato de que o conceito moderno de história, todo mundo que esteve lá conosco nas disciplinas, enfim, já está sabendo disso, né? O conceito de história moderno, ele se configura como um conceito político e social fundamental. A ideia de conceito fundamental é a categoria do Kozelek, não é? A sua história dos conceitos. Na verdade, quais conceitos, né, o Kozelek propõe historiar? São justamente o que ele chamou de conceitos fundamentais, do Grundbegriff, conceito fundamental. Ou seja, conceitos que estruturam a linguagem político-social. Portanto, democracia, por exemplo, é um conceito fundamental, porque é um conceito polissêmico, disputado, né? O sentido ele é sempre sob disputa, não é? O conceito de liberdade é um conceito fundamental, porque ele estrutura a linguagem político-social. Outros conceitos, eventualmente, não são conceitos exatamente fundamentais, porque eles não têm esse poder de estruturar a linguagem política e social, não é? Mas outros conceitos têm essa capacidade. E o conceito de história, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, ele foi alçado a esse patamar. Ele é um conceito fundamental da linguagem política e social. História, portanto, não denota apenas um corpo do saber. Ele não denota apenas uma ciência. Ele não denota um gênero narrativo apenas. Ele denota tudo isso, mas também denota, né, um aspecto do real. Um aspecto da realidade. E, nesse sentido, ele é disputado. E é um conceito tão amplo, tão ambíguo, que ele pode funcionar. A gente vai ver aqui logo mais. Tanto como uma fonte de prova, alguém pode dizer, historicamente ficou demonstrado que isso, aquilo, não é? Mas também o conceito de história, ele pode, exatamente por essa ambiguidade, ser usado para finalidades ideológicas. A gente já sabe disso também. Então, essa mesma frase pode ser usada para, eventualmente, mascarar uma realidade, alegando alguma base na história. Okay? O conceito de história assumiu esse poder de legitimação, né, política. Está dando para entender um pouco?
O interesse é ver como isso aparece no contexto da Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou passando aqui. Isso. E nós trabalhávamos mais ou menos com essas questões sobre tempo, história, especificamente nas discussões envolvendo a formulação do artigo 231 da Constituição de 1988, o artigo que fala sobre os direitos territoriais indígenas. E isso tinha a ver originalmente com toda a querela envolvendo a tese do marco temporal atualmente. Nós buscávamos na ANC como se deu o processo de construção do artigo 231, visando especificamente como o tempo histórico foi mobilizado como vetor de disputa política naquele momento, porque isso era importante para tentar averiguar, verificar um dos principais argumentos utilizados para defender a tese do marco temporal. E nós fizemos isso, todo esse trabalho, levantamento de fontes, etc., né? Estudamos esse processo, mas cada vez mais, ao longo desse percurso, eu fui me aproximando de um conjunto documental que foi me fascinando pouco a pouco, e hoje eu estou devidamente apaixonado com esse conjunto documental. Isso é a base SAIC, Sistema de Apoio Informacional Constituinte. O que é isso, né? Vocês se lembram? A Assembleia Constituinte ela foi instalada oficialmente em 1º de fevereiro de 1987. E ela, enfim, é um longo processo que culmina na promulgação da Constituição, Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. E havia todo um processo, havia toda uma expectativa projetada para a Constituinte. Os anos 80 é um período na história do Brasil de muita efervescência da sociedade civil, não é? E a fome por participação democrática era algo muito intenso naquela época. E esse conjunto documental pertence a esse contexto. Porque em 1986, isto é, um ano antes da instalação oficial da Assembleia Constituinte, porém, já depois da eleição dos constituintes, que foi em 15 de novembro de 1985, o Senado Federal, em parceria com os Correios, com a Universidade de Brasília e com as organizações Globo, vão realizar uma campanha pelo Brasil todo, estimulando os cidadãos a encaminharem as suas sugestões à Assembleia Constituinte. E essas sugestões eram encaminhadas nesse formulário que está dando para ver aí na tela, né? Esse é o formulário padrão. Então, aqui, acho que está projetando o meu mouse, eu acho que está. Desse lado aqui, o cidadão podia marcar alguns dados de identificação, os dados pessoais. Tá? Então, sexo, faixa etária, morador, se é rural ou urbano, o estado e município, faixa de renda, grau de instrução, de analfabeto até pós-graduação, tá vendo? Estado civil e atividade profissional. Então, a pessoa podia marcar, e aqui à direita, ela colocava novamente seu nome, seu endereço, tudo. Essa caixinha aqui é se a pessoa queria endereçar a sugestão, a carta, para um político em particular, ou se deixar em branco é para a Assembleia como um todo. E nessa parte aqui, a pessoa podia escrever o que ela quisesse. O que ela quisesse. Então, são as sugestões dos cidadãos à Assembleia Constituinte. Uma campanha que durou mais ou menos 8 meses, ao longo do ano de 1986. E já naquela época, o grupo responsável por essa iniciativa recebeu essas sugestões e organizou uma base de dados que deveria servir para informar os constituintes acerca dos desejos, das sugestões dos cidadãos. Então, é um projeto interessante de fomentar a democracia participativa, a participação democrática.
E essa base de dados, já construída já em 87, é a base SAIC, Sistema de Apoio Informacional Constituinte. E essa base de dados, na verdade, está disponível no site, vocês estão acompanhando, né? No site do Senado. Deixa eu colocar aqui. No próprio site, acho que aqui eu consigo chegar. No próprio site do Senado. Tá? Essa aqui é a base. Aí ele vai baixar aqui, só para mostrar aqui para vocês como é que essa base de dados se apresenta a nós no primeiro momento. A ideia é essa. Então, a ideia da pesquisa é como o conceito de história foi acionado nessas sugestões dos cidadãos. Como o conceito de história circulou, funcionou no discurso político popular, tal como está representado nas sugestões dos cidadãos à Constituinte. Essa é uma coisa interessante, porque, em geral, essas reflexões mais teóricas sobre história e historiografia consideram, no mais das vezes, não é exclusivamente, obviamente, mas no mais das vezes, essa reflexão é feita considerando o discurso erudito, né, o discurso dos intelectuais, ou de políticos eminentes, ou não é isso? Raramente é possível ver o conceito de história, o discurso histórico em geral, sendo analisado ao nível do discurso político popular. Então, essa foi uma das razões que encantou. Porém, né, um primeiro desafio se apresenta. Porque a base de dados, na verdade, ela está... porque eu já configurei o meu Excel para aparecer de certa forma. Mas essa base de dados, ela se apresenta assim originalmente. 72 mil cartas. Ou seja, essa planilha aqui possui 72 mil linhas. A questão é como é que eu vou ler e analisar um material desse tipo. É difícil operar diretamente com esse tipo de arquivo, não é? Um arquivo CSV. A carta propriamente dita, a sugestão está aqui. Ó. Mas olha, como é que eu vou ler isso aqui? É ruim, ó, tá vendo? Difícil trabalhar com isso. Então, surge já um primeiro desafio, que é como é que eu vou construir a infraestrutura necessária para proceder à pesquisa, né, à análise dessa documentação, à luz das questões teóricas que nos motivam. E aí, isso eu já anunciei para a turma da manhã, essa foi uma das razões motivadoras de incorporar a inteligência artificial na pesquisa. Então, aqui algumas questões, né, só para voltar ao nosso esquema. Questões orientadoras, ou seja, como os cidadãos mobilizavam o conceito de história ao formular suas sugestões para a nova Constituição. Que funções políticas esse conceito desempenhava em seus discursos. O que essa mobilização da ideia de história, do discurso histórico em geral, nos revela sobre a experiência histórica vivida por esses cidadãos naquele momento singular, no momento constituinte. Foi percebido como histórico antes mesmo dele se iniciar. Né? Que funções, que noções e que disposições afetivas eram acionadas quando os cidadãos empregavam a ideia de história. Mas precisa formular uma maneira de tornar isso aqui minimamente operacional. E foi com base nisso que nós criamos um software especificamente para atender a essa necessidade. Ou seja, transformar essa base aqui em algo mais palatável, algo mais legível. E nós fizemos esse esforço usando técnicas de chamado vibe coding, que basicamente é você interagir com a inteligência artificial de modo que você exponha as suas necessidades, o que você espera do programa, e a inteligência artificial traduz essas ideias em linguagem de código. Isso demanda um certo tempo para se familiarizar com isso, mas aos poucos a gente vai avançando.
E, no fim das contas, foi possível chegar nesse resultado. No caso, eu assino eu assino o Cloud e eu utilizo esse ambiente aqui que se chama VS Code. E basicamente eu fui conversando com o Cloud. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Eu aciono aqui já está a inteligência artificial já acionada, e eu posso escrever coisas do tipo: eu estou trabalhando com esse tipo de documentação, preciso de um programa que tenha isso, isso, aquilo, etc., que me permita fazer isso, etc., tal. E é tentativa e erro. Você tem um pouquinho de paciência. Mas, eventualmente, você chega a algum resultado, de modo que a sua pesquisa se torne possível, porque não dá para trabalhar com aquela planilha da forma como ela se encontra, né? E, basicamente, esse foi o resultado. Então, nesse programa, que organiza as 72.719 cartas, né, eu consigo lê-las aqui melhor. Por exemplo, essa primeira carta aqui, assim, do Jorge Machado Alencar, de Foz do Iguaçu, tá vendo? Tudo extraído lá daquela planilha. Tem os metadados, uma pessoa entre 20 e 24 anos, tem essa renda aqui, atividade, instrução, tal. Torna-se minimamente palatável, mas eu tenho outras coisas. Eu tenho um caderno de pesquisa para lembrar onde eu parei com a análise, por exemplo. Eu tenho as séries. Isso tudo foi da nossa cabeça. Esse programa não existia. Assim, o que eu preciso para fazer a pesquisa? Então, construir séries é importante. Isso é uma técnica antiga da historiografia, né? Então, reorganiza a documentação em séries temáticas, de acordo com o problema de pesquisa. Então, eu faço isso de categoria. Então, eu vou distribuindo as cartas, por exemplo, cartas que falam de atualização histórica, cartas que remetem à ideia de conhecer a história, que demandam por mudança ou por ruptura, que falam sobre ensino de história, cartas escritas por historiadores e assim por diante, né? Vou construindo essas séries. Aqui eu posso exportar os resultados em qualquer recorte da base que eu quiser. Se eu quero exportar a base toda, se eu quero exportar uma série específica ou algumas séries específicas, né? Eu quero exportar o meu caderno nesses formatos todos aqui. Né? Aqui é coisa de configuração, não importa. E aqui já tem alguns gráficos, é uma coisa bem legal, né? Que essa base de dados nos permite isso, porque tem aquela parte do formulário, né? Então eu consigo ver a distribuição por sexo, faixa etária, estado civil, tá vendo? E, eventualmente, eu posso organizar isso, por exemplo, eu quero ver essa distribuição somente por uma série específica. Não, eu não quero essa série, mas eu quero essa outra, sei lá. E aí ele reflete das cartas que eu distribuí nessa série específica. Bom, e aqui eu posso também fazer busca usando alguns filtros. Quero só, por exemplo, cartas escritas por mulheres do estado de Santa Catarina, por exemplo. Aí ele vai me dar aqui. Ele vai dar alguns resultados. Pois é, existem 870 casos de pessoas que se declararam mulheres residentes em Santa Catarina. Né? A Ana Cristina Martendal. Inclusive, eu tenho um orientando com um sobrenome Martendal. E a Laís é Martendal também. Curioso. Tá? E o outro eu explico logo mais. Então, o que a gente fez inicialmente? A gente construiu essa plataforma, essa infraestrutura básica. Construída, e é um processo. Eu ainda, às vezes, quando eu identifico alguma falha, alguma lacuna, que eu acho que é realmente importante, eu volto na IA e peço para ela incorporar essa melhoria no programa. E ela vai lá e faz. Aí eu testo. Se tem algum problema, eu volto. A ideia não é difundir esse programa. Esse programa ele serve apenas para essa base de dados, apenas para a minha pesquisa. Não é nem para a base de dados, é para a minha pesquisa.
Isso é uma fronteira que a inteligência artificial está abrindo e que nós, historiadores, podemos explorar também. Né? Mas isso a gente pode discutir depois, se vocês quiserem. Deixa eu voltar aqui. Sim, então, software das historicidades democráticas é o nome do projeto, não é? Usando o Claude. E, elaborada essa estrutura mínima, como é que nós procedemos à análise? Agora a questão metodológica. Eu gostaria de perceber a presença, os acionamentos do conceito de história nas sugestões enviadas pelos cidadãos. A abordagem mais óbvia é a da busca lexical. Então, o que eu fiz basicamente? Tem esse recurso aqui de busca. Eu simplesmente fiz isto. Isso de asterisco para pegar todas as derivações. Então, história, histórico, historicamente, etc. Né? Já deixo tudo aqui marcado e apertei aqui na busca. E, na verdade, ele vai me dar aqui 749 resultados. Então, existem 749 cartas que contêm esse radical, HIST. No início dela. Então, por exemplo, trabalhista tem HIST, mas o programa não pega. Tem que ser no início. E aí sim eu consigo captar a ideia de história. E a gente pode... Tá vendo? Aqui são alguns resultados. Já configurei, inclusive, para ele destacar em amarelo para facilitar uma primeira leitura. Dessas 749, a gente leu todas, dispensou os usos irrelevantes e refletiu com cuidado essas 749. No fim das contas, isso deu umas 650 cartas. E foi isso que eu apresentei lá em Tallinn. Mas já em Tallinn, eu expus um incômodo que estava comigo. Porque, vocês sabem, a presença de um conceito não é a mesma coisa, não se confunde com a presença da palavra. Palavra e conceito são coisas diferentes. Essa diferença foi estabelecida também por Koselleck. Né? É possível, é plenamente possível a pessoa acionar o conceito de história sem utilizar, sem se referir à palavra história. Por exemplo, uma carta pode eventualmente dizer: eu gostaria que a Assembleia Constituinte colocasse uma pedra no passado da ditadura e abrisse uma nova era para o país. Alguém diz isso. Claramente, essa pessoa está acionando o conceito de história, concordam? Mas a palavra história não está presente nessa frase. Então, a presença do conceito pode, inclusive, dispensar a presença da palavra. Só que esse método aqui, que a gente utilizou até agora, de busca terminológica, não é capaz de encontrar, não é? Esses casos. Eu só consigo encontrar a presença da palavra, mas isso não significa que eu encontrei a presença do conceito. Dá para entender aqui a dificuldade? Só que ler 72 mil cartas é um negócio muito difícil, demora muito tempo e talvez é inviável. Então, como é que eu poderia fazer? Eu expus essa dúvida, eu apresentei lá, acho que não tem, a Sofia não está. Eu apresentei lá e coloquei essa dúvida. Eu estou falando que eu coloquei essa dúvida também porque isso é uma maneira de a gente talvez desconstruir certos medos que a gente tem eventualmente de, quando eu apresentar o trabalho, eu estou meio inseguro de falar. Não, a exposição da dúvida é algo importante, né? Eu coloquei essa dúvida. Aí, uma pessoa da audiência, professor Anton Debates, me disse assim: seu problema aí é simples. Basta você aumentar o número de palavras. Então, você procurando história, procura memória, procura passado, procura tradição, procura isso, e assim você resolveu o seu problema. Eu respondi, professor, sim, eu já considerei isso, mas ainda não me satisfaz, porque nenhuma palavra pode esgotar as possibilidades semânticas de um conceito.
conceito ele transcende a palavra. E aí, conversando com alguns colegas, especialmente o professor Rodrigo Bonaldo, aqui da UFSC, que sabe tudo de IA, coloquei essa dificuldade. Olha, eu preciso contornar isso. E ele me apresentou a possibilidade da busca semântica. Além da busca lexical, a busca semântica, que é um sistema que envolve o recurso dos embeddings. Enfim, é uma coisa muito técnica que não convém aqui explorar, mas basicamente é uma tecnologia que permite você encontrar a presença de ideias e não de palavras. Independente das palavras, na verdade. O programa agora é capaz, esse programa aqui é capaz de encontrar ideias, significados, a busca semântica. Então, por exemplo, eu posso fazer buscas do tipo, eu vou usar uma expressão aqui que, né, eu tenho usado como exemplo, o passado. Concordam que essa frase aqui aciona a ideia de história? Concordo, mas não tem a palavra história. Não é isso? Eu posso buscar essas coisas. Ele demora um pouquinho, porque é um processo complexo. Não é? Basicamente, o que está acontecendo aqui, o programa está acionando um transformer que está transformando palavras, tokens, em números, e depois ele traduz de novo números em palavras e calcula a proximidade delas, o cosseno, não sei o quê. É um negócio difícil de explicar. Eu mesmo, é até difícil de entender. A única pessoa que eu conheço que entende isso é o Bonaldo. Não conheço mais ninguém capaz de entender isso. Né? Mas o importante é verificar se está funcionando ou não. Né? Esse recurso aqui tampouco vai esgotar a presença do conceito de história, mas eu posso ir variando as frases. Posso dizer, por exemplo, aqui, espero que a Constituinte abra uma nova época para o país. Aí eu consigo encontrar, por exemplo, horizontes de expectativa nas cartas. Você está dando para acompanhar. Esse aqui está mais lento do que o normal. Mas ele vai, em algum momento, dar aqui o resultado da presença dessa ideia. E essa similaridade, indica o seguinte: quanto mais próximo do 1, lá no canto ali está o 1, quanto mais próximo do 1, mais próximo está dessa ideia aqui original. Então, esse aqui é o score, a pontuação da carta. Olha, ele encontrou 10.000 cartas acima do limite de 0,35 de similaridade, que segundo o programa, ele diz que contém a ideia. Aí a gente pode abrir carta por carta e avaliar se faz sentido. Devido aos 20 anos que passamos, nós jovens sentimos necessidade de mudanças bruscas nos destinos da nação. Eu não seria capaz de encontrar essa carta usando só o primeiro método. Mas o segundo método me permite. Isso amplia muitas possibilidades da pesquisa. Né? E aqui fala do ensino. Essa carta ficou em primeiro lugar, porque vocês veem ali mais ao final da carta, que a pessoa se refere ao ensino de história da arte. Né? Talvez não era bem isso que eu tinha em mente, mas isso é responsabilidade minha, não é responsabilidade da máquina. Não é isso? Então, a gente vai abrindo uma por uma e pode, eventualmente, colocar essa carta em algumas séries. Por exemplo, aqui foram essas duas que eu marquei. E assim a gente vai procedendo. O momento histórico é uma das conquistas que a própria história conquista ao longo dos séculos. E assim vai. Né? Não precisa mostrar tudo isso aqui. Né? Mas deu para acompanhar aqui até agora? Eu posso, inclusive, olha, com esse universo, eu posso tentar verificar, por exemplo, o perfil dos respondentes nesse caso específico. Aqui deve dar, tá vendo, as 10.000 cartas. E aí tem aqui o perfil específico.
Nada disso existia. Isso foi da nossa cabeça conversando com a IA. Muito bem. Vamos voltar. Isso é a infraestrutura. Essa é a parte heurística do trabalho. Mas falta ainda proceder às outras etapas do trabalho histórico. Falta ainda a parte da análise, da interpretação. Trata-se, essencialmente, de buscar os sentidos, usos e funções que o conceito de história assumiu no discurso político popular presente nas sugestões de cidadãos para a ANC. Claro que uma pergunta dessa natureza envolve investigar, envolve uma abordagem semântica. Trata-se de entender os sentidos que foram atribuídos ao conceito de história. Então, é necessário perguntar o que o conceito de história significa nessa carta. E a gente vai analisando assim. Essa é, inclusive, a abordagem que foi promovida com mais força por Koselleck, de novo. Vocês se lembram que o subtítulo da obra Futuro Passado é Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Mas me parece que no contexto dessas cartas aqui e do discurso constituinte em geral, aciona-se a ideia de história não para disputar interpretações sobre a história, sobre o passado. Não, o conceito de história ele funciona muito mais como uma arma política nesse contexto discursivo aqui. Então é necessário entender não apenas o que o conceito de história significa nessa carta, mas também, e eu arriscaria dizer sobretudo, o que essa pessoa está fazendo politicamente ao acionar o conceito de história dessa forma que ela acionou. Então, para além do sentido, do significado que o conceito de história assume na carta, é perceber o que a pessoa está fazendo politicamente ao empregar o conceito de história com esse significado. Isso envolve, claro, uma abordagem que concilia, uma abordagem semântica com uma abordagem pragmática. Ou seja, entender o uso. O que esse cidadão está fazendo politicamente ao acionar o conceito de história dessa forma. É claro que aqui eu estou diretamente inspirado pela célebre teoria dos atos e fala, desenvolvida pelo John Austin, que vai discorrer sobre o performativo, ou seja, é o enunciado cuja finalidade não é a de representar coisas, mas de realizar uma ação. Para explicar rapidamente, a história da filosofia da linguagem, diz Austin, tende a pensar a linguagem como uma máquina produtora de representações. Ou seja, para que serve a linguagem? Para produzir representações sobre o mundo. Então, eu posso dizer coisas do tipo, a mesa é azul. Então, eu represento esse objeto linguisticamente, eu consigo dar sentido ao mundo assim. Mas o Austin ele vai chamar a atenção para uma classe de enunciados cuja função não é a de construir representações, mas de realizar uma ação. Ele dá o exemplo do batismo, por exemplo. Eu batizo fulano de tal, com esse nome. Essa afirmação, esse enunciado, se é feita por um juiz, ou enfim, um padre, pastor, que seja, na circunstância adequada, ela não apenas está representando essa criança com um nome e tal. Não, ela está mudando algo na realidade. Essa pessoa vai ter um nome. Eu gosto de dar o exemplo da toalha molhada em cima da cama. Eventualmente, digamos que, tô lá, eu em casa, e a minha esposa, eventualmente, é claro que eu jamais faria isso, mas a minha esposa, olha, tem uma toalha molhada em cima da cama. Veja esse enunciado. Uma toalha molhada em cima da cama. Ela está constatando um estado de coisas. Ela está constatando uma coisa e representa linguisticamente esse estado de coisas. Ela percebe uma toalha molhada em cima da cama e afirma isso. Mas será que a minha esposa, ao dizer isso, ela só está
falando isso de forma vazia? Não. A gente sabe que, para além da representação desse estado de coisas, o que está em jogo, na verdade, é uma ação. No caso, uma advertência à minha pessoa. Porque ela não vai dizer: poderes, por obséquio, Vossa Senhoria poderia retirar a toalha molhada em cima da cama e pôr no varal? Não, ela simplesmente diz: tem uma toalha molhada em cima da cama, querendo já me advertir com isso. Ou seja, ela fala, e essa fala já é uma ação, é um ato de fala. O próximo evento seria daí. Pois é. E eventualmente ela vai ter algum efeito, não é isso? Né? Se eu tiver um bom juízo, eu vou retirar a toalha molhada e vou colocar no varal. Não é isso? Então tem o ato de dizer, o Alce chamou isso de ato locucionário. Ela balbuciou palavras, ela emitiu sons. O ato locucionário. Mas o principal é o ato ilocucionário, isto é, o que ela está fazendo ao dizer. O que se faz ao dizer. Ela não, como eu disse aqui, ela não explicita em palavras a sua ação. O ato de dizer já é a ação. Dá para pegar? No caso, o ato ilocucionário é advertir o companheiro de que há algo de errado no mundo, no caso, a toalha molhada em cima da cama. E há também uma terceira dimensão do ato de fala, que é o ato interlocucionário, que é o efeito obtido pelo ato de dizer. Nesse caso, seria eu retirar a toalha e pôr no varal. Sim, senhor. Isso. Então, deu para pegar? A teoria dos atos de fala. Qual que é o ponto? É apropriar-se dessa teoria dos atos de fala para averiguar, investigar a presença do discurso histórico nas cartas dos cidadãos. O que os cidadãos estão fazendo ao acionar a ideia de história, ao historicizar o seu presente. O que está em jogo politicamente em cada acionamento do conceito de história, independente da presença ou não da palavra história, para expandir o corpus. Acho que deu para pegar aqui. O que eu trago aqui para vocês é uma elaboração, eu acho que até uma elaboração posterior de alguma coisa. Vai, pode dizer. Vocês perguntaram se vai ter certificado, quer que eu passe uma lista para depois? Sim, eu acho que sim. Pode. Sim, então, esse aqui é uma elaboração posterior daquilo que eu apresentei em Itália, eu acredito que é até um pouco mais refinado. Que lá eu havia falado sobre 5 tipos de historicidade, mas me parece mais adequado, depois dos feedbacks também, né, a pesquisa vai evoluindo, falar em 3 historicidades, 3 políticas da história, que não são as únicas, não são essa taxonomia que não é rígida, ela não é definitiva, ela não pretende esgotar as possibilidades, não é, da presença da ideia de história nas cartas. Há muito mais formas de historicidade presente na documentação, mas eu destacaria essas 3 como as mais recorrentes, que eu chamei, um tanto quanto de uma maneira um tanto quanto desajeitada ainda, eu confesso, historicidade probatória, formativa e cairológica. Importante já destacar que essas 3 formas de historicidade, não é que cada carta se encaixe em uma delas. Na verdade, uma mesma carta pode apresentar as 3. É só uma maneira de tentar organizar as presenças, os acionamentos da ideia de história e suas funções políticas, tal como elas se apresentam nas cartas enviadas pelos cidadãos à Assembleia Constituinte de 87 de 88. Tá? Deu para pegar aqui? Aí o restante aqui da minha fala é falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 políticas da história, dessas 3 estruturas de historicidade, e depois a gente extrai algumas conclusões. Tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, só pode me interromper.
O primeiro tipo que eu identifico nessas cartas apresenta a ideia da história como fonte de prova e como fonte de validação das sugestões. As pessoas, muitas vezes, elas acionam o conceito de história para validar uma sugestão que ela possui. Como se a história, a evocação da ideia de história justificasse a sugestão que ela apresenta. Né? Então, formulações típicas que aparecem. A história tem demonstrado que tal coisa, portanto, tem que fazer tal coisa. Isso se aproxima, muitas vezes, da ideia de história como mestra da vida, inclusive. Né? Há muitas referências nesse sentido, ou seja, buscar exemplos no passado para instruir o presente. Isso é bastante presente nas cartas. Né? Isso já nos leva a desconstruir certa leitura do Koselleck, novamente, de que o antigo topos de história magistra vitae teria sido desconstruído, desconfigurado. Né? Na verdade, ele fala em dissolução, para ser mais preciso, na época moderna, mas aqui a gente vê que a presença do topos é marcada nas cartas. Isso não significa que o Koselleck está errado. Se quiser, a gente conversa sobre isso depois. Isso é um refinamento. Então, tem essas formulações e a gente pensa, por que essa forma de historicidade é tão recorrente? Primeiro que ela é um recurso retórico muito interessante. E quando você diz que a sua sugestão se ampara na história, é como se você, de alguma forma, ancorasse a sua sugestão, não apenas na sua subjetividade, mas em algo objetivo. A história mostra que não é o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que eu quero. A história prova que tal coisa. Então a gente tem que fazer essa coisa. Essa estrutura é muito presente, não é? Isso também é possível pela própria ambivalência do conceito de história, que serve tanto como um referente objetivo, quer dizer, a história, né, é uma dimensão da realidade, né? Mas também a história pode assumir um lado mais subjetivo, ou traduzindo em outras palavras. O conceito de história pode funcionar tanto quanto uma arma ideológica, como uma crítica das ideologias. A gente pode notar isso, por exemplo, no debate político contemporâneo. Né? Usos claramente ideológicos da história evocam a ideia, não, isso aqui é a história. Por exemplo, produções como o Brasil Paralelo, por exemplo, né? Reivindicam a ideia de história para prover legitimidade, porque o conceito de história ele tem esse poder. Mas a gente sabe também que esses acionamentos podem mascarar exatamente usos ideológicos do conceito de história. E o próprio gênero do formulário, né? Ele convidava a pessoa a sugerir, mas sugerir de alguma forma também induz a pessoa a justificar a sua sugestão. E a evocação da ideia de história é um recurso retórico socialmente distribuído. Ele não depende de um domínio, de uma linguagem erudita, por exemplo. O conceito de história ele é socialmente, democraticamente distribuído. Né? Vale destacar também que essa política da história probatória, ela pode ser empregada para finalidades políticas opostas. No mais das vezes, essa estrutura aparece em inúmeras ocasiões. Mas eu destacaria, por exemplo, cartas que participaram de um debate muito forte da época. Quem era vivo naquela época talvez se lembre. O debate se o Brasil deveria se tornar um país com um regime presidencialista ou parlamentarista. Teve depois o plebiscito de 93 e tal, né? E essa ideia de que a história demonstra que, a história prova que, a história comprova isso, aquilo, era muito usada no contexto dessas sugestões sobre esse tema. Era também usada para expressar
esperanças ou desconfianças quanto ao próprio processo constituinte. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui uma carta do nosso Reinaldo de Estácio, do Rio de Janeiro, uma pessoa com superior completo, tá vendo? Essa faixa etária, entre 50 e 59 anos, com a alta faixa de renda. Consigo traçar o perfil da pessoa, tá vendo? Aí vamos só pegar aqui a frase em destaque para a gente ganhar um tempo. Basta olhar para a história e constatar que, principalmente sobre o longo reinado do inesquecível senhor Dom Pedro II, o regime parlamentar propiciou amplas e profundas reformas sociais, que vem o quanto antes o parlamentarismo. B. Evoca a ideia de história porque ela demonstra a superioridade do parlamentarismo sobre o presidencialismo. Se ele está certo ou não em termos do conteúdo, para os fins da pesquisa, isso não importa tanto. Importa o uso, a função política que o conceito de história desempenha. É isso que me interessa entender. Porque, na verdade, em termos de conteúdo, essa estrutura de historicidade pode ser usada para finalidades opostas. É o que eu vou tentar mostrar aqui com a carta do nosso José Joaquim da Silva, de Itaporanga, Paraíba. E ele também tem um superior incompleto, é solteiro, tinha entre 20 e 24 anos, a renda entre 1 e 2 salários mínimos. Aqui o perfil da pessoa. E ele diz, na sua terceira sugestão, no que diz respeito a parlamentarismo ou presidencialismo, a minha escolha é de que continuemos no presidencialismo, pois este tem dado melhores resultados do que o parlamentarismo. Ficou provado quando da passagem que a história política brasileira passara, então não teve bons resultados. Aqui ele se refere à época do presidencialismo do João Goulart. Quando foi primeiro-ministro. Isso, o presidencialismo implantado ali quando o João Goulart assume, antes do golpe de 64. Né? Você vê, então, essa mesma função política foi usada para defender o parlamentarismo e o presidencialismo. Não interessa saber qual delas está certa do ponto de vista do conteúdo. Interessa entender qual é a ação política que essa pessoa está fazendo ao acionar a ideia histórica. Isso não interessa em primeiro lugar. Inclusive, nenhuma está certa. Pode ser que nenhuma está certa, exatamente. Muito bem. Aqui, vamos passar então para a segunda política da história que eu identifico como uma das mais recorrentes. Que eu estou chamando aqui de historicidade formativa, ou seja, a evocação da ideia de história para fins de formação, ou seja, a história forma cidadãos. A história é importante para o processo constituinte porque ela é a base da formação. E isso se conecta fortemente com o clássico ideal moderno, né, da Bildung, a formação, não é? O ideal da formação, essa tradição da filosofia, da pedagogia, não é, que prega isso, né? A formação é o quê? É o cultivo, né? Você cultivar as suas tradições, o passado, como base da cidadania, por exemplo. Então, é preciso cultivar o passado, porque isso é a base do exercício da cidadania. Então, você forma cidadãos através da história. Isso é um recurso político bastante presente nas cartas. Né? E essa evocação tinha uma visada dupla, como está colocado aí. Servia tanto para defender a necessidade de preservar o passado, então uma visão mais retrospectiva, voltada para a preservação do passado, mas também tinha uma visão prospectiva, orientada para o futuro, ou seja, o passado é a base da construção de uma cidadania por vir. Né? E essa estrutura de historicidade, ela se expressava principalmente, não é exclusivamente,
em 3 vetores, né? O ensino de história, que é um dos temas mais recorrentes, inclusive. A difusão da história, o que talvez mais contemporaneamente nós diríamos história pública, e políticas voltadas para a defesa do patrimônio histórico. Há muitas cartas nesse sentido, né? Mas, de novo, essa política da história era acionada para finalidades opostas. Podia ser tanto numa perspectiva mais conservadora de defesa de um certo nacionalismo mais engessado, não é? Mais exclusivista, mas também podia ser acionado para desconstruir esse discurso nacionalista oficial, para reivindicar a presença de outras subjetividades que tendem a ser excluídas da narrativa histórica oficial. Né? Então era preciso incorporar esses sujeitos na formação cidadã brasileira. Aqui alguns exemplos. Temos aqui a nossa Ilse Trindade Lopes, de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. É uma mulher com superior completo, entre 3 a 5 salários mínimos, né, entre 30 e 39 anos. Que escreveu: quero que as disciplinas como religião, OSPB, educação artística, moral e cívica, relações humanas e outras que, embora com boa intenção, foram colocadas no currículo escolar e não têm sido ministradas à altura, fossem substituídas por uma outra que conscientizasse o aluno da sua importância individual como agente da história. Achei essa carta muito interessante, porque ela evoca a ideia de história como base de formação, mas não para assimilar conteúdos. É para fazer com que o aluno se perceba como um agente da história, que talvez, em termos mais próximos da nossa área, alguém poderia dizer a formação da consciência histórica. Não é? E dando destaque à ideia de agência, que tinha muito a ver com essa demanda por participação democrática, que estava em voga naquela época. Tá? Então a gente percebe a ideia de história sendo acionada para esse propósito. Mas a gente tem essa mesma política da história sendo acionada para outros propósitos. Aqui um exemplo que talvez se aproximaria mais do que nós chamaríamos talvez de uma história pública, talvez. O nosso Valdemir Monteiro de Carvalho, de Fortaleza, uma pessoa com 2º grau completo, casado, recebia entre 3 a 5 salários mínimos, tinha 25 a 29 anos na época. É legal que talvez as pessoas estejam vivas, né? Em um momento, o senhor Valdemir diz: educação, aproveitar os volantes de loteria e falar da nossa história, pois através desses volantes o povo aprende ou relembra nosso passado. Ou seja, difundir a história pela coisa da lotérica, isso, da loteria. Gente, que coisa. Maravilhosa, né? Então, a ideia é o quê? É preciso difundir e cultivar o passado. E assim as pessoas vão se formar como cidadãos mais competentes. Está em jogo esse tipo de ideia. Né? Temos de cabeça isso. O interessante ali nessa carta dele também é que ele fala de várias áreas, né? Sim. Gente, tem de tudo nessas cartas. Tem de tudo nessas cartas. Aqui, o Benedito Eduardo de Carvalho, conterrâneo de Nazareno, mineiro, pessoa com 1º grau incompleto, casado, entre 30 e 39 anos, recebia até 1 salário mínimo. E ele diz que os patrimônios históricos o governo federal desse maior segurança para o conhecimento da futura geração. Então, é preciso preservar o patrimônio para garantir esse processo formativo dos cidadãos orientado para o futuro. Então, eu preservo o passado com uma visão prospectiva. Né? Isso está muito alinhado à filosofia da formação, da Bildung. Mas chama muita atenção também
como ele escreve, ele não tinha, parece que nossos alunos hoje na escola pública, no ensino médio, escrevem de tal forma. Ah, não, isso aí, falava isso também com a Cris, a Denise, né? Isso aí impressiona. Não, Inclusive, precisa, tem né? cartas, Como Eliane, tem cartas. Tem uma carta que eu achei que a pessoa dizia assim: quem está escrevendo é a minha irmã, porque eu não sei escrever. Eu gostaria de mandar o meu abraço para os constituintes e tal. É coisa maravilhosa essa documentação. Não é à toa que eu estou perdidamente apaixonado por ela. Por fim, uma terceira política da história que eu identifico como bastante presente no momento constituinte, ali nas cartas, é a historicidade cairológica. Essa pesquisa também está sendo interessante, porque eu revisito uma ideia que havia trabalhado lá no doutorado, né? Parte dessa ideia de kairos, né? Para quem não é familiarizado, kairos é uma outra palavra grega que designa tempo, né? A gente é mais familiarizado com a noção de tempo enquanto cronos, não é? Ou seja, o tempo sucessivo, né? A passagem dos instantes que vêm e passam, não é isso? Esse fluxo dos instantes pode ser representado num relógio, num calendário, não é isso? Passagem do tempo, esse tempo ordinário, não é? Tempo cronológico. Ele não se reduz ao tempo das datas. É mais essa percepção do fluxo dos instantes que vêm e que passam. Tempo cronos. Mas ao lado do tempo cronos, existe o tempo kairos. Kairos é o tempo oportuno. É o tempo especial. É o tempo que abre uma ocasião adequada para agir. É o tempo que convoca o sujeito à ação no momento certo. Um momento oportuno. Mas é também um momento de perigo, porque você pode perder a ocasião. E isso não vem de modo impune. Você perder a oportunidade é algo que vem com consequências. Kairos também era uma figura divinizada na tradição grega antiga. Eu posso mostrar aqui. A maneira como ele é representado é muito interessante. Isso. Então a gente percebe que é uma figura, infelizmente aqui cortou. Aqui está melhor. Não, mas aqui está difícil de visualização, né? Mas aqui eu acho que já dá para atender. Isso. É uma figura divinizada, ele é filho de Zeus que é Fortuna. E ele é representado geralmente com uma mecha única de cabelo na testa. Ele só tem uma mecha de cabelo na testa. E ele possui asas nos pés. Indicando que é célere, é passageiro, é rápido. E você só consegue apreendê-lo se ele vier de frente. Porque se ele passou, você já não tem onde agarrá-lo mais. Genial, né? Genial. Então, essa ideia de tempo é bastante presente quando os cidadãos evocavam a ideia de história. Para formular, por exemplo, a ideia de que este é um momento histórico para o país. Né? Este é um momento raro, especial para a história do Brasil. Esse tipo de acionamento da ideia de história remete ao tempo cairológico. Isso, a gente tem uma oportunidade que nós precisamos aproveitar. Peraí, não é aqui, é aqui. O momento constituinte já percebido como um momento excepcional, inédito, irrepetível, que a gente precisa aproveitar essa ocasião, né, para exercer a democracia. E kairos está contido na ideia de kairos essa necessidade do agir, da agência. O kairos convoca a ação. Então, é o tempo oportuno para agir. Então, kairos e agência estão muito relacionados. E isso fazia parte
do contexto histórico de maneira muito forte, porque havia, como eu tenho dito, uma alta demanda, uma forte demanda por participação popular na política, participação democrática. Não é? Então, isso vinha ao encontro. E há uma relação muito forte entre o tempo Kairos e a agência histórica. Kairos convoca a ação e essa ação, de alguma forma, realiza o tempo Kairos. Né? Se bem aproveitada. É claro que evocar essa historicidade caiológica contém também uma dimensão performativa. Como constituo um momento como Kairos? Declarando-o como tal. Né? Eu digo que esse momento é oportuno e assim eu já estou, né, constituindo o meu presente nesses termos e justifico e realizo a minha participação política nesse tempo oportuno. A gente vai ver alguns exemplos. Mas aqui também é bom destacar que Kairos não é apenas o tempo da oportunidade, o tempo positivo, da esperança. É também o momento de perigo, como o Benjamin colocava lá nas teses, né? O momento de perigo. O perigo de ser perdido, de ser traído, né? De ser desperdiçado, né? Você não corresponder às expectativas. Então, é um tempo que gera ansiedade também. A gente pode ver isso em algumas cartas. Aqui o nosso Adonias Ribeiro Ulloa, de Serra Talhada, Pernambuco. Pessoa casada, superior completo, entre 30 e 39 anos, entre 5 a 10 salários mínimos. Ele escreve em letras garrafais. A nação vive um momento histórico. Sou um brasileiro orgulhoso por pertencer a essa geração. Já declara o presente como Kairos. Né? A historicidade do presente é kairológica. Né? Esse tipo de enquadramento do presente como histórico é muito presente nas cartas. Aqui o nosso Adolfo Corrêa Leite. Ali está Adolfo, São Paulo, mas eu suponho que seja a cidade de São Paulo. Deve ter ocorrido algum erro de transcrição. Até onde me consta, eu posso estar errado, não existe a cidade de Adolfo. Você pode estar enganado. Se tiver, me desculpa os residentes de Adolfo, São Paulo. Os adolfenses. Pessoa de sexo masculino, primeiro grau completo, solteira, entre 20 e 24 anos, até um salário mínimo. Que diz: tenho pouco estudo. Talvez quem ler isso esnobe-me e procure em outra carta uma melhor sugestão. Escrevi isso feliz, porque jamais vou conhecer Brasília, mas meu nome ficará arquivado na consciência de quem admirou minha participação sobre a Constituição. É até emocionante, né? Então, veja que, olha, aqui é a minha oportunidade de marcar meu nome na história. De deixar meu nome registrado na memória nacional. Existe a cidade de Adolfo. Existe cidade de Adolfo. Então, me perdoem, cidade, os habitantes. Interior aí. de São Paulo. Interior de São Paulo. É porque eu fiquei em dúvida, porque o nome da pessoa é Adolfo. É o Adolfo de Adolfo. Eu sou Adolfo Guarani. Temos aqui o nosso Tarcísio Maria de Ferreira. Conterrâneo. E isso, meu conterrâneo, de Delfim Moreira. Uma pessoa aqui com superior completo, solteiro, 25, 29 anos, recebia entre 1 e 2 salários mínimos. E diz, por isso, aqui é o Kairos como um momento de perigo. Por isso corremos o risco de sermos enganados se deixarmos que o Congresso somente anule as leis de regime autoritário que estão em vigor e que não se faça um remendo da Constituição vigente. Então, estamos correndo esse risco de sermos enganados ou de uma inação dos políticos que vão nos representar na Constituinte, né? E se essa oportunidade for perdida, isso não virá sem consequências, né?
nós teremos que arcar com as consequências de um Kairos mal aproveitado. E olha aí na frase final da carta. Se isso acontecer, os políticos jogarão fora uma oportunidade histórica de fazer o país realmente avançar. Então a ideia de história sendo evocada nesse sentido kairológico, isso também é bastante presente nas cartas. Existem muitas outras formas de evocação da ideia de história. A história como fonte de legitimação, a história como em sentido reparatório, então evoca-se a ideia de história no sentido da necessidade de nós lembrarmos dos maus feitos do passado, da ditadura militar ou da escravidão, por exemplo, e fazer justiça no presente, reparar injustiças do passado. Isso também é uma estrutura bastante recorrente nas cartas. Né? Está me chamando a atenção a quantidade de pessoas, nós temos poucas aqui, até talvez você que viu mais, a pessoa possa falar. Mas veja, como o cidadão, assim, diria medianos, estavam conseguindo compreender o momento ali em relação à ruptura do regime, né? Porque hoje o cidadão mediano, pelo menos aqui o nosso, vai dizer que não teve ditadura. Então, uma coisa curiosa. Sim. Essas pessoas, eu não li, obviamente, a base inteira. Eu me concentrei nas cartas que apresentam a ideia de história. E assim, é possível notar, ao contrário do que eventualmente certos diagnósticos sobre uma eventual crise da consciência histórica, não é? Essas discussões aí que a partir dos anos 70, anos 80, as sociedades contemporâneas, ocidentais, ocidentalizadas, teriam mergulhado numa espécie de crise da consciência histórica. Não é isso que eu percebo nas cartas. Ao contrário, eu percebo uma consciência histórica bastante ativa, né? Politicamente orientada, não é isso? A ideia de história, as práticas de historicização, não são algo raro nas cartas, pelo contrário, né? Algo bastante presente nas cartas, para diferentes finalidades, exercendo funções políticas diferentes, exercendo sentidos diferentes. Então, eu percebo uma derivação teórica que eu aprendo da leitura das cartas até aqui, da pesquisa, que ao acionar o conceito de história, por exemplo, a presença da ideia de história como mestra da vida, né, como fonte de exemplos. A meu ver, isso não deve ser interpretado como resquício de um conceito de história antigo. Então, isso representaria uma consciência histórica defasada dos cidadãos? Não. Eu entendo isso muito mais em termos de repertório. Né? A competência política dos cidadãos em acionar diferentes repertórios que o conceito de história abarca, a depender da finalidade política da enunciação. Né? Então tem a ver mais com a competência política de historicizar o seu presente para este ou aquele propósito. Né? Isso implica ir além, na minha opinião, mas isso é só uma opinião, de concepções de história. Ideias abstratas de história ou de tempo. Nós precisamos entender a ideia de tempo. Me parece que o mais relevante não seria isso, mas é perceber a dimensão performativa, a força performativa que o conceito de história assumia nessa base, né? nesses discursos. Né? E perceber essa força performativa do discurso histórico, das políticas da história em geral, implica uma abordagem que combina semântica e pragmática. Né? O sentido que a pessoa quis transmitir, mas o que ela estava fazendo ao acionar esse sentido. Né? Então, essa é a pesquisa até agora, está em processo de elaboração, não é? E, enfim, é isso que eu tenho para falar agora. E, por favor, se tiverem dúvidas, etc., e críticas, especialmente as críticas, me coloquem aqui, tá bom?
Não sei se alguém tem alguma questão aí a fazer. Por exemplo, Diga. quando você estava falando de busca semântica, eu fiquei pensando